Fala, turma, bora pra cima aí com o livro Casa Velha do Senhor Machado de Assis, o mestre na periferia do capitalismo. Olha, esse livro tem alguns probleminhas aí, algumas bolas divididas que talvez, quiçá, nós enfrentaremos ao longo de nossa jornada aqui nessa aula. Olha só, o livro Casa Velha é uma produção que o senhor Machado de Assis publica, isso como folhetins. O que é um folhetim? Você pega o livro, fragmenta ele em pequenas porções e lança essas pequenas porções em algum jornal de grande circulação. Esse livro, quando ele foi lançado pela primeira vez, ele tinha 25 porções. Agora, nessa versão que eu estou usando aqui com você, nós temos 10 capítulos, eu já comento isso daqui a pouquinho. Fechou? Então, o Machado de Assis lança esse livro, ele é publicado entre 1885 e 86. Coisa boa! Detalhe importante para nós. Agora entramos num território perigoso com muita bola dividida. Landinho, que território perigoso seria esse? Turma, tem estudioso que defende que esse livro é uma obra que o Machado de Assis ele publica em sua fase madura, que nós chamamos de fase realista. Tem estudioso que defende que esse livro apresenta uma tendência romântica, isto é, da fase que nós chamamos de fase da aprendizagem. Tudo que vem depois, tudo que é publicado depois de 1881 é chamado de fase madura ou fase realista do senhor Machado de Assis. Então, quando ele publica o Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, começa aí um outro Machado, segundo o Alfredo Bosio, um professor da USP, nós temos o reviravolta machadiano. Tá bem? Então, agora o Landim entra em um momento problemático pra gente, e eu defendo que esse livro é uma produção do romantismo. Por quê? Olha, a minha fala, ela não é uma fala solitária. A pesquisadora estudiosa séria, organizada, competente, Lúcia Miguel Pereira, ela afirma que muito possivelmente o senhor Machado de Assis ele tenha escrito esse livro antes de 1881. E se ele fez isso, ele está dentro de um enquadramento romântico. O próprio Alfredo Bosio, professor sério, competente, que fez um livro aí que é a História Concisa da Literatura Brasileira, ele também defende que o Machado de Assis, essas informações estão todas aqui, tá bem? Que o Machado de Assis, nesse livro, ele usa uma linguagem muito convencional. Agora, Landim, se você defende que é romântico, me dá argumentos para defender. Primeiro, moçada, esse livro tem uma preocupação em narrar uma história. Há uma preocupação com o enredo. O próprio Machado de Assis, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele diz que no romantismo a narrativa é como um corcel, isto é, tem um enredo claro, direto e objetivo. E o realismo, a narração, ela segue o ritmo do ébrio. Já viu um bêbado andando? Vai para um lado, vai para o outro, avança pouco. Aqui não. Há uma preocupação muito intensa em narrar uma história. No finalzinho da aula eu narro a história para você com clareza. Olha o enredo claro e objetivo. Então, enredo linear, uma preocupação em contar uma história. Outro argumento para defender que esse livro ele é romântico. Turma, esse livro há uma preocupação muito intensa com a história do Brasil. Isto é, há uma preocupação com a definição daquilo que é a pátria brasileira. Então, é um livro que tem uma perspectiva histórica, com a ideia de construir no imaginário público a identidade nacional. Além disso, há uma crença nos personagens. Gente, olha a última passagem do livro que está nesse slide aqui. Olha só o finalzinho do livro, a citação incrível que eu coloquei aqui. Olha a crença no ser humano. O romântico é coach, velho. O romântico acredita no poder, no sonho, no amor, nas pessoas. Aqui, ó. Se ele e Lalau foram felizes, não sei, mas foram honestos e basta. Olha, elevação, a dignidade, olha que interessante. Isso é uma visão meio utópica do indivíduo. Então, o Landim levantou alguns argumentos para defender que essa obra sim usa a linguagem convencional, que nós podemos chamar de linguagem romântica. Claro, até aqui, tranquilo. E olha que interessante, o Machado de Assis, na segunda fase dele, que é a fase realista, os narradores são burgueses que olham a sociedade de cima para baixo. Quem narra esse livro? É um padre que não tem uma condição social extremamente favorável como Félix, por exemplo, que é um dos personagens importantes aí da narrativa. Agora, ó, não sai daí não que tem uma surpresa
para você. E antes de tudo, esquece não de dar aquele like, não, de seguir a gente no canal, sabe por quê? É uma forma de dizer para o sistema e também para nós aqui, ó, que o conteúdo é de qualidade, que agrega valor aí em sua jornada de aprovado. É sempre importantíssimo que esse conteúdo chegue em mais pessoas que precisam de conteúdo de qualidade, que sonham em ser Unicamp, tá bem? Então, dá aquele like, segue a gente aí, porque assim eu posso te oferecer sempre, cada vez mais, conteúdo raiz, voltado para aprovação, para você que quer estudar numa universidade pública, gratuita e de qualidade. Prof, qual é o gênero? Você lembra que os gêneros são 4. Lírico, épico, dramático, narrativo. Esse livro é uma produção do gênero narrativo. Tem pesquisadores, estudiosos que falam que esse livro é um romance. A Unicamp, na edição que eles criaram desse livro, tá lá no prefácio do livro que esse livro é uma novela. Prof, o que é uma novela? Uma novela ela apresenta um título síntese. Como assim, prof? Tudo gira em torno da Casa Velha. As relações sociais, as relações econômicas, valores culturais, valores da dignidade humana, tudo está centralizado ali na Casa Velha. Então, isso é uma novela. É uma narrativa pequena, que tem um título síntese. Então, essa novela, especificamente, nós temos 10 capítulos. Olha, se você for comprar o livro, compra essa edição aqui, ó, o livro impresso. Essa é uma das melhores edições. Tem quase 100 notas de rodapé, tá bem? Isso vai te ajudar muito. A edição da Unicamp também te ajuda muito. Bora pro título do livro, prof. Bora demais. Por que que o livro se chama Casa Velha? Turminha, a Casa Velha é uma representação do Império Brasileiro. Como assim, prof? É o Império Brasileiro, meu irmão e minha irmã. Olha, tá a fim de pegar esses slides, imprimi-los e usar aí na sua casa como estudo? Não sai daí não que eu já te conto como obter esses slides que estão no capricho. Olha que interessante. A Dona Antônia, ela é a representação dos latifundiários. Ela é o poder. Não? O bonitinho do Félix, que é filho dela, ele é meio ali, ó. Não? Uma representação do próprio Dom Pedro II, que tem ares modernos. E a bonitinha da Lalau pode ser vista como os sujeitos que são os homens livres da sociedade brasileira, daquele contexto do período da regência. Anote isso para mim, tá bem? O período regencial brasileiro corresponde ao ano de 1831 a 1840. Inclusive, tem datas importantíssimas associadas à própria figura da Lalau, ou a Cláudia. Ela nasce em 1822, certo? E, detalhe, ela perde alguns elementos da família em 1831, que são datas importantíssimas aí para o cenário nacional. Em 1822, quando o Brasil torna-se independente, dia 7 de setembro, e o ano de 1831 ocorre o que, prof? É quando começa o período regencial brasileiro. Então essa personagem, ela tem vínculos diretos aí com aquilo que é a própria história do Brasil. Tá, mas de toda forma, essa Casa Velha, ela é a síntese de todos os valores sociais, políticos, econômicos, antropológicos que se vivia nesse período regencial, mas, sobretudo, a casa representa valores do primeiro império, com esse conservadorismo associado ao patriarcado, embora quem manda na casa é a Dona Antônia. Certo, certo, certo. Detalhe, olha os personagens aqui junto comigo aqui, tem personagens aqui importantes para nós. Tá afim dos slides? Não sai daí não que eu já te passo eles daqui a pouco. Como, prof? Olha aqui comigo. Resumo rápido do livro, acompanha os personagens aqui. Você tá vendo esse menininho aqui, o Félix? Ele tem um caso com essa menininha que é Lalau, o nome dela real é Cláudia. Só que a mãe do Félix, que é a Dona Antônia, Félix, é filho de um ex-ministro que morreu. Ex-ministro que era brother do Dom Pedro I. E aí o Félix, ele quer ter uma relação, ele quer se casar com a Lalau. Só que ele não poderá se casar com a Lalau. Por quê? Porque a Lalau, ela representa a classe dos homens livres. Ela, Lalau, a Cláudia, nome horroroso, prof. Ela, Cláudia, ela é a representação das pessoas que são colocadas como agregadas, que não é escravo, certo? E que também não tem um salário, e que também não é da família da senhora Dona Antônia, não é filho, por exemplo, dela. O Félix está doido para ter um caso com a Lalau, só que a mãe do Félix não deixa. Por quê? Porque a menina é de
classe inferior. Então, o casamento aqui nesse contexto, ele é um consórcio, meu irmão. É reunião de patrimônio. Ela não deixa, a dona Antônia não deixa com que a Lalau se case com o filho. Por quê? Porque Lalau é de uma classe e o bonitinho do Félix é de outra classe. O livro gira em torno disso. Landinho, quais são essas classes? Explica isso pra mim aqui. Moçadinha, fácil, 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 fácil. Segundo Robert Schwartz, no Brasil, a dinâmica social era organizada da seguinte maneira. Olha que louco isso. Pensando na segunda fase, Unicamp. Olha, você que ficou até aqui e já deu o like, tá seguindo a gente, comenta aqui que você quer esses slides, te passo com o maior prazer de todos, porque eu quero fazer parte de sua jornada de aprovado. Nossa, eu consegui escalar a nota, diferenciar-me do meu concorrente por causa daquela aula do professor, por causa dos slides do professor. Deixa eu te contar a real, meu irmão, minha irmã. Olha, a literatura sim faz a diferença porque a galera não lê, porque a galera não tem aula, porque a galera não tem conteúdo de qualidade. E você tem, meu irmão. Olha a dinâmica social segundo um pesquisador fudido que é o professor Robert Schwartz. Ele diz o seguinte: nós temos 3 classes na dinâmica social brasileira. A dos latifundiários, a dona Antônia, o Félix, os escravos, tem escravos ali dentro? Tem. E os homens livres. A bonitinha da Cláudia é homem livre. O padre, que é o narrador, também é homem livre. Tranquilo? Olha, espero ter ajudado com você aí. O tempo aqui é um pouco escasso, mas detalhe, a gente está sempre produzindo conteúdo de qualidade para você que presta Unicamp. Olha, e forte abraço e até o próximo encontro aí. Pede aqui pro pai os slides que serão um prazer fazer parte da sua jornada de aprovado Unicamp. Seja Unicamp.